Vocês se importarem de responder mais uma vez? A graça e a paz. É isso aí, problemas técnicos. Meus irmãos, quero convidar vocês a abrir o texto que ali está na tela. Embora eu tenha pedido para o Gustavo colocar o versículo 15 mesmo, mas eu vou ler do verso 13 até o verso 15. Então, se você desejar acompanhar. Todos encontraram? Fácil, né? Tudo bem, Luciano? Isso aí. Para quem não conhece o Luciano, é o único tenor que nós temos aqui, ó, Luciano Pavarotti. Ele está fazendo um tenor aqui. Ele está sendo uma bênção. Aliás, todos vocês estão sendo uma bênção, né? Que bom te ver aqui, Fernando. Seja sempre bem-vindo, viu, querido? Todos encontraram? Posso ler? Você vai acompanhar? Promete? Então tá bom. Não vale Bíblia no celular, tá? Brincadeira. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em outra versão está escrito mamon. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam ainda de Jesus. E Jesus lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus, Ele conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Eu vou repetir apenas essa parte B do versículo 15, que diz assim: aquilo que tem muito valor entre os homens torna-se detestável aos olhos de Deus. Feche seus olhos só mais um instante. Eu gostaria de orar com você. Pai de amor, esta é a tua palavra. E ela é tão precisa naquilo que ela diz. Mesmo que às vezes, quando nós nos deparamos com ela, num primeiro momento chegamos às vezes não entender. Mas é certo que a tua palavra também nos diz para que nós venhamos pedir ao Senhor sabedoria, para que nós possamos ter entendimento também da verdade. E eu sei que o Senhor falará conosco esta noite. Pai, se porventura existir dentre nós, aqui ou em casa, corações aflitos, corações em angústia profunda, dores na sua alma ou até mesmo em seu corpo, preocupações, ansiedades, Senhor, queremos, num ato de fé, apresentar essas pessoas e pedir ao Senhor que o teu Espírito acalme esses corações. Que a paz que excede, que ultrapassa, que sobrepuja todo entendimento, venha a ser essa paz, que venha a ser derramada nesses corações. De tal forma, Senhor, que nada e ninguém venha preocupá-los agora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como eu sempre faço e gosto de fazer, e algumas pessoas perguntam: pastor, por que sempre normalmente começa com a pergunta, né? E eu olho para cada um de vocês, primeiro para despertar, para se tiver alguém dormindo, acorde. Acho que eu vou trocar, viu, Gustavo? E segundo, é para levar você a pensar também, né? Embora normalmente uma pregação é um monólogo, não é um diálogo, mas a pergunta faz com que você pense um pouco sobre aquilo que você vai ouvir também. E a pergunta é a seguinte, é simples: o que mais você valoriza?
O que é mais importante para você? Talvez algumas pessoas poderiam dizer o seguinte: pastor, para mim o mais importante é ter saúde. Aliás, já virou até uma frase muito comum. Se a gente tem saúde, o resto a gente conquista. Talvez você poderia responder para mim o seguinte: o mais importante, o que eu mais valorizo é o meu trabalho. Porque através do meu trabalho é que eu trago sustento para a minha casa. Veja bem, pastor, eu sou casado, esposa, filhos, a despesa não é pequena e eu preciso de um trabalho. Talvez saberia dizer melhor aqueles que um dia ficaram desempregados, né, Ricardo? Ricardo ficou um tempo aqui desempregado, Deus não permitiu que nada faltasse a ele. No entanto, é algo muito difícil, principalmente para aquele que tem família. Talvez para aquele que é solteiro, ainda está vivendo na casa do pai, está desempregado, ele vai continuar bebendo, ele vai continuar tomando banho, ele vai continuar dormindo. Mas para aqueles que é um pai de família, precisa sustentar, às vezes se ele não pagar aluguel, ele vai ser despejado. Se ele não trouxer a comida, não é só ele que vai ficar sem comer, mas aqueles que dependem dele também. Então talvez você poderia responder para mim: o que mais eu valorizo é o trabalho. Outras pessoas ainda poderiam dizer o seguinte: pastor, uma das coisas que eu mais valorizo foram as coisas que eu conquistei. Não é apenas uma, são várias coisas. Eu valorizo muito a casa que eu comprei, eu valorizo muito o carro que eu comprei, eu valorizo as roupas que eu tenho, eu valorizo isso, aquilo e aquilo outro. E as respostas poderiam ser as mais diversas. Outros ainda poderiam dizer assim: pastor, uma das coisas que eu valorizo, eu não gosto de falar sobre isso, mas eu valorizo, é a posição, meu status. Eu me encontro numa camada social hoje que eu confesso que talvez, embora possa parecer um defeito, eu não gostaria de descer. Eu gosto de viver nessa posição que eu estou vivendo. Eu valorizo isso. Eu me relaciono com pessoas de um outro nível intelectual, de um outro nível financeiro. Então eu valorizo muito essa questão da posição, do status. Outras pessoas poderiam dizer: olha, eu valorizo muito estar em evidência. Talvez não seja o seu caso. Mas se você perguntar isso para os atores, para as celebridades, uma celebridade, quando não está em evidência, não é muito bom para elas. Aliás, elas procuram às vezes até fazer um escândalo, fazer uma coisa indevida, justamente para voltar a atenção e falar assim: olha, o fulano está metido no escândalo, há muito tempo eu não ouvia falar dele. E talvez ele até procure um caminho como esse para tornar o momento dele agora e voltar a estar em evidência. Outras pessoas podem ser como os fariseus desse texto. A Bíblia diz que os fariseus amavam o dinheiro. Eu não estou aqui cometendo uma hipérbole. O texto diz que os fariseus amavam. Quando Jesus disse assim: ó, vocês não vão poder servir a dois senhores. Vocês nunca vão conseguir servir a Deus e a Mamon. A Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Por quê? Porque vocês amam o dinheiro de tal forma que vocês não permitem cumprir na vida de vocês o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Mas tudo indica, através da leitura do texto, que os fariseus amavam o dinheiro mais do que amavam a Deus. Outros ainda poderiam dizer o seguinte: pastor, todas essas coisas para mim que o senhor falou para mim são secundárias. A saúde, até porque eu não sou uma pessoa que dispõe de muita saúde. Há muitos anos assim eu já aprendi a conviver. Eu também não tenho um trabalho fixo, eu vivo de vesticlê, para lá, para cá, para lá, para cá. Então também para mim isso não é importante. Posses eu nem ligo, posição, estar em evidência, dinheiro também não. Mas uma coisa que eu valorizo é uma boa noite de sono. Quem é que não valoriza uma boa noite de sono? Principalmente aqueles que sofrem com insônia. Quem é que não chega em casa depois de um belo jantar, você pode, se já tomou banho, vai tomar um banho, você pode deitar na cama e poder desfrutar de 6, 7 ou até, às vezes até 8 horas de uma noite de descanso, de sono, sem ficar aquele picadinho, que às vezes acontece com pessoas da idade do irmão Amauri, da minha idade também. A gente dorme um pouquinho. Outro dia eu deitei, gente, era 11 horas. Daqui a pouco eu acordei, parecia que eu tinha dormido assim umas 8, 10 horas. A hora que eu acordo, eu olho no relógio, 1h30 da manhã.
E eu acordei de verdade mesmo. Eu falei assim, e a noite vai ser longa, hein? Vai demorar. Fiquei tentado a cutucar minha esposa para bater papo. Eu falei, não é justo. Ela estava até roncando. Eu falei, não, vai ficar até desagradável. Deixa ela lá. Outras pessoas vão dizer assim, uma coisa que eu valorizo, pastor, é desfrutar dos prazeres da vida. E quando eu estou dizendo desfrutar dos prazeres da vida, não é uma vida de pecado, não. De aproveitar a vida. Até porque essa vida, ela pode ser aproveitada. Você não veio a este mundo e não nasceu de novo apenas com o propósito de desfrutar a vida. No entanto, é um direito seu desfrutar a vida. Das coisas boas que Deus deixou. Talvez fazendo algumas viagens, talvez agora no final do culto saindo e comendo uma pizza, ou indo para um jantar, né? Seja lá o que for, ou de repente você está planejando uma viagem ainda e por aí afora. Talvez esse seja um valor para você. Aproveitar os prazeres da vida. Por que eu estou dizendo isso para você? Jesus, ele contou uma parábola, é uma das parábolas mais difíceis de certa forma você interpretar, do servo infiel. Ele conta a história de um servo que estava a serviço do seu senhor, e ele era administrador das coisas do seu senhor. No entanto, o seu senhor descobre, por terceiros, que ele não está sendo um bom administrador. E o que ele faz? Ele chama o servo que administra e diz para ele assim, eu fiquei sabendo que você está administrando mal aquilo que eu confiei em suas mãos. Então o negócio é o seguinte, 30 dias de aviso prévio, prepara tudo que eu vou mandar você embora. Aquele servo ficou tão desesperado, porque ele sabia que ele estava fazendo coisa errada. Ficou tão desesperado que ele falou assim, bom, deixa eu tentar arrumar aqui, porque cavar eu não consigo mais, eu sou muito velho. Ficar mendigando, eu tenho vergonha. Então vou fazer o seguinte, eu vou resolver esse negócio. Conta a parábola, Jesus contando, que ele foi aos devedores, aquelas pessoas que deviam para o seu senhor, e dizia assim, quanto é que você deve para o meu senhor? Falou assim, eu devo 100, então marca 50 aí. O cara que devia 100 e ficou incumbido de pagar só 50, viu com bons olhos a atitude do administrador. Embora ele estava fazendo coisa errada, mas ele viu com bons olhos. Ele foi até o outro, quanto é que você está devendo 100? Então marca só 80. E é interessante que o senhor dele descobre essa falcatrua que ele fez e ainda elogia ele. Fala assim, puxa vida, hein? Você fez um negócio aí que vai te ajudar, porque é o seguinte, eu vou mandar você embora mesmo. Mas na hora que você for mandado embora, essas pessoas que você ajudou aí, embora fazendo coisa errada, elas vão acabar te recebendo. E depois dessa pequena parábola que Jesus conta, eu digo que era um pouco difícil de interpretar, porque ela não é uma parábola exemplificativa, não é um exemplo a seguir. Você não deve administrar dessa forma, tá? Aí Jesus, então, ele começa a falar com os fariseus, dizendo, olha, vocês não vão poder servir a Deus e ao dinheiro. É impossível isso. Vocês podem ter dinheiro, mas se vocês amarem o dinheiro, vai ser difícil você servir a Deus com integridade. E é interessante que Jesus, quando termina de falar, a primeira atitude, Fernando, dos fariseus, sabe qual que é? A Bíblia diz assim que os fariseus começavam a zombar de Jesus. Começaram a tirar sarro de Jesus. Porque Jesus estava dizendo que era impossível servir a Deus e ao dinheiro. Ou amar a Deus e amar ao dinheiro ao mesmo tempo. Aí Jesus então acaba desembocando nesse versículo 15. Que ele diz assim, olha, vocês não estão entendendo essa verdade. Mas deixe-me dizer algo para vocês. Se vocês valorizarem muito uma coisa, se entre vocês homens, vocês começarem a valorizar muito uma coisa, mas demais, e Jesus estava se referindo naquele momento ao dinheiro, porque eles estavam valorizando o dinheiro acima daquilo que eles deveriam valorizar. Aí ele conclui dizendo o seguinte, tudo aquilo que vocês valorizam demais, torna-se para Deus detestável. O problema não era valorizar as coisas, mas é necessário que eles aprendessem a valorizar na medida certa, e não acima da medida. Porque tudo aquilo que eu e você valorizamos, e devemos valorizar, mas quando ultrapassa a medida permitida, então a Bíblia diz que Deus passa a detestar aquilo que você supervalorizou. Eu queria essa noite falar um pouco com vocês sobre essa questão de valores. Cada um de nós aqui temos valores.
coisas que são mais importantes, medianas, pouco importante, nada importante. Nós temos uma escala de valores. Nós temos valores hierárquicos na nossa vida, mesmo que talvez no presente momento nós não saibamos enumerá-los e nem colocar de uma forma hierárquica, mas nós temos valores. Eu já disse aqui para vocês que um dos valores que eu tenho e que eu não abro mão é privacidade. Eu não abro mão desse valor. Eu não gosto que ninguém invada a minha privacidade. Por essa razão, eu teria muita dificuldade em morar no mesmo quintal por muito tempo com outras pessoas, porque eu não me sinto à vontade. Eu gosto de estar na minha casa, é claro que tirando os meus, que lá estão, a minha esposa, os meus filhos, eu gosto de estar na minha casa e saber que ali eu posso estar à vontade. E que ninguém, inesperadamente, quando eu abrir os meus olhos, vai estar na porta da minha casa, dentro da sala, sentado, tomando café, sem que eu saiba que pelo menos ele anunciou a chegada dele. Eu não sei quais são os seus valores, e certamente você deve tê-los. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre nós, como cristãos, o que nós precisamos valorizar mais e o que nós precisamos valorizar menos. Porque tudo aquilo que você valorizar, Douglas, acima daquilo que Deus permite que você valorize, vai tornar para Deus aquilo que você está supervalorizando detestável. E eu acredito que nenhum de nós gostaria que Deus detestasse aquilo que nós estamos valorizando. Mas volto a dizer, não é errado valorizar, muito pelo contrário. É bom que você valorize o esposo que você tem, é bom que você valorize a esposa que você tem, é bom que você valorize os filhos que você tem, é bom que você valorize o emprego que você tem, é bom que você valorize a saúde que você desfruta, é bom que você valorize tantas outras coisas, mas todas essas coisas precisam ser valorizadas na medida certa. Nem que você cometa o pecado de valorizar menos. Se você valorizar menos é uma falta para você, mas se você valorizar mais do que a medida, aquilo que você está supervalorizando tornar-se-á detestável aos olhos de Deus. E talvez caberia uma outra pergunta para nós aqui. Será que existe alguma coisa na nossa vida, no decorrer da nossa vida, que talvez nós tenhamos supervalorizado? Ou que nós estejamos valorizando acima da medida no presente? Ou que se nós não dosarmos os valores, a intensidade com que nós valorizamos o que valorizamos, pode no futuro ser supervalorizado e tornar-se detestável para Deus? Eu queria que essa noite você prestasse bastante atenção, para que você valorize o que você precisa valorizar, mas apenas na medida e na intensidade certa. O marido deve ser importante para a esposa, assim como a esposa deve ser importante para o marido? Sim, mas na medida certa. Os filhos devem ser importantes para os pais, bem como os pais também devem se tornar figuras importantes para os filhos? Sim, mas também na medida certa. O seu emprego você deve valorizar, porque através dele, Deus usa esse emprego para te abençoar? Sim, mas também na medida certa. E assim deve acontecer também com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Precisamos valorizar cada uma delas? Sim, mas também na medida certa. Para que a gente não venha incorrer no erro, talvez até em algum momento, idolatrá-las. E talvez, mesmo que nós não percebamos, essas pessoas possam ocupar na nossa vida primeiros lugares que não deveriam ocupar. E eu não estou dizendo o primeiro lugar, porque nós entendemos que o primeiro lugar na nossa vida precisa ser do Senhor. Mas às vezes nós não retiramos o Senhor, mas colocamos pessoas junto com o Senhor, ocupando o mesmo lugar. Tão importante quanto Deus passa a ser a minha esposa, tão importante quanto Deus passa a ser meu esposo, tão importante quanto Deus passa a ser os meus filhos. Então você não subtrai Deus da primeira posição, mas você adiciona outras pessoas à primeira posição. E quando a Bíblia diz amar a Deus sobre todas as coisas, é que esse primeiro lugar não deve ter um par, mas deve ser singular, ele deve estar sozinho. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Valorize sua missão mais que seus sonhos. Vou repetir.
Valorize a missão que Deus deu para você, mais do que seus sonhos. Há muitos anos nós estamos numa teologia onde Deus é o Deus que realiza sonhos. Deus é o Deus que realiza sonhos? Sim, é o Deus que realiza sonhos. Mas os sonhos que nós desejamos que Deus venha realizá-los, não deve ocupar o primeiro lugar, ou seja, não deve tomar o lugar da missão que Ele nos designou. Pessoas estão se esquecendo da sua missão, porque estão numa busca intensa, desesperada, desenfreada, descontrolada pela realização dos seus sonhos. E na realização dos seus sonhos elas fazem qualquer coisa, inclusive campanhas, votos e por aí afora. Por quê? Elas acreditam que Deus realiza sonhos. E é verdade, Deus realiza sonhos. Mas os sonhos que você tem para a sua vida, particulares, são menos importantes, ou pelo menos deveria ser menos importante, do que a missão para a qual Deus te designou. Mateus 6,33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e também a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E eu poderia dizer para você que em todas essas coisas cabem os meus, os seus, os nossos sonhos. Quantas pessoas hoje estão vivendo nas igrejas em busca de realização de sonhos? E a mensagem central é o Deus que realiza sonhos. Mas se esquece que esse Deus, que é verdade, realiza sonhos, entregou a cada um de nós também uma responsabilidade de valor infinitamente maior. Quando você nasceu de novo, a você foi dada uma ordem: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aqueles que crerem serão batizados, serão salvos. Aqueles que não crerem serão condenados. Essa é a principal missão de todo aquele que nasce de novo. É claro que ele vai adorar a Deus, sim, ele vai adorar a Deus, mas a principal missão é pregar o evangelho a toda criatura. E hoje eu tenho visto que as pessoas estão muito mais preocupadas com as realizações dos seus sonhos do que a realização da missão para a qual ele foi destinado. Mateus 25, 15 e 19 diz assim: a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro apenas 1. A cada um de acordo com a sua capacidade, ou seja, Deus não deu nada para você fazer que você não esteja devidamente capacitado para fazer. Ou seja, Deus não colocou sobre você responsabilidades que traria sobre você cansaço, enfado, canseira. Não. Em seguida, versículo 19, partiu de viagem. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Nós conhecemos essa parábola. Essa parábola diz que ele deixou a um 5, a outro 3, a outro 1. O que recebeu 5 fez mais 5, recebeu 3, fez mais 3, mas aquele que recebeu apenas 1, ele diz assim: olha, eu sei que o senhor é exigente, eu sei que o senhor colhe onde não planta, então está aqui, eu estou devolvendo para o senhor aquilo que o senhor me deu. E nós sabemos o desfecho dessa parábola. Ele diz assim: servo mau, se você sabe que eu sou assim, então por que você não deu para alguém fazer, pudesse fazer como aquele que eu dei 5, como aquele que eu dei 3, pudesse pelo menos multiplicar ou fazer mais 1? E é triste, porque no final dessa história da parábola, ele diz assim: arranca dele, porque até aquele que ele tem vai ser tirado dele. E pior, ele diz assim: e pega ele e lança num lugar onde haverá o quê? Choro e ranger de dentes. Meus irmãos, um dia, Deus não vai pedir conta ou um relatório dos sonhos que Ele realizou para você. Não, isso é bônus. Mas um dia Deus vai pedir conta de tudo aquilo que Ele entregou a você. Ele vai perguntar para você o que você fez com aquilo que Ele te deu. Nada daquilo que Ele não te deu, Ele vai te responsabilizar. Mas tudo aquilo que Ele te deu, Ele vai te responsabilizar por aquilo que você fez com aquilo que Ele te deu. Eu quero perguntar para você: o que tem sido mais importante? O que é de maior valor para você? Os sonhos que Deus ainda pode realizá-los e que você espera que Deus realize? Ou a missão que esse Deus que você está esperando que realize os seus sonhos confiou a você?
precisamos entender, meus irmãos. Jesus disse assim, olha, aquilo que o homem muito valoriza, acaba se tornando para Deus algo detestável. Se nós supervalorizarmos os nossos sonhos que eram possibilidades que Deus queria até realizá-los, mas por nós priorizarmos os nossos sonhos, mais do que a missão que Ele entregou em nossas mãos, acaba se tornando aquilo que Ele poderia fazer algo detestável para Ele. Talvez a razão pela qual algumas pessoas, puxa vida, não viram, não estão vendo, ou talvez até não verão a realização dos seus sonhos, é porque o seu sonho sempre ficou em primeiro lugar do que a missão que Ele te deu. E os seus sonhos acabaram se tornando para Deus algo detestável. Não que os sonhos são detestáveis para Deus, mas a posição que o sonho ocupa em sua vida, em relação à missão que Ele confiou a você, fez com que Deus olhasse e tornasse os seus sonhos algo que Ele detesta. Volto a dizer, não é os sonhos, mas o lugar aonde estão os seus sonhos. Eu quero perguntar para você mais uma vez, aonde estão os seus sonhos em relação à missão que Deus deu a você? Você tem feito campanhas, tem jejuado, tem orado pela realização dos seus sonhos, ou você tem feito campanha, jejuado, orado, para que a missão que Deus confiou a você seja realizada até o dia da sua partida? O que tem sido mais importante? O que tem sido mais valoroso para você? Cumprir a missão ou ter a realização dos seus sonhos? Salmo 37:4 diz assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Esse Deus é o Deus que atende os desejos do coração, e que esses desejos podem ser os nossos sonhos? Sim, é claro, mas antes existe um pré-requisito. E qual é o pré-requisito para que Deus atenda aos desejos do seu coração? Primeiro, que você se agrade daquilo que Ele quer fazer. Que você se deleite, que você se entregue àquilo que Ele entregou para você fazer. Mais uma vez eu pergunto, meu irmão e minha irmã, o que você tem valorizado? A realização dos seus sonhos ou a realização da missão que Deus confiou a você? Se esta noite fosse a última noite que você desfrutaria do dom da vida, amanhã você não estaria mais entre os mortais. Você poderia dizer no momento da sua partida: combati o bom combate, eu terminei a corrida, e graças ao Senhor eu guardei a fé. Você poderia dizer assim: eu terminei a corrida, eu concluí a missão para a qual Deus me chamou, ou ela ainda está incompleta? Ou para muitos ainda nem começou? Ou para muitos já perderam até a esperança, agora nessa altura não dá nem mais para cumprir. Aliás, eu nem sei qual foi minha missão. E talvez você possa partir assim: ah, mas Deus realizou muitos sonhos meus. Saiba de uma coisa: Deus não voltará a pedir conta e relatório dos sonhos que Ele realizou para você, mas Ele pedirá conta de cada talento que Ele entregou em suas mãos, perguntando a você o que você fez com cada um deles. Segunda verdade: valorize as pessoas mais que as coisas. Nós temos visto dados alarmantes e assustadores. Se você quiser ouvir esses dados, basta você ouvir o Jornal da Manhã, o Jornal na hora do almoço e o Jornal da Noite. Brigas em trânsito porque alguém bateu ou riscou o carro de outro alguém. E quando uma das partes desce porque sentiu-se lesada e se altera e vira uma briga acalorada em meio ao trânsito por causa de uma simples batida, mesmo que não tenha sido simples, tenha sido um amassado caprichado, e o fulano diz assim: o culpado foi você, o culpado diz: não, o culpado foi você, e daqui a pouco um saca de uma arma, outro saca de uma faca, e acaba esquartejando a pessoa, acaba dando tiro na pessoa, tirando a vida da pessoa, simplesmente porque ela amassou o paralama do carro, ou porque quebrou o vidro de um carro. Qual foi o motivo pelo qual você desferiu 3, 4, 5 tiros no fulano? É porque ele me desrespeitou. Desrespeitou no quê?
Não, ele bateu no meu carro, coisa. Será que a vida daquela pessoa valia tão pouco assim? Valia menos que um paralama? Que um para-choque? Que um farol? Lucas 15:12 diz assim: o mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Eu coloquei só essa parte que você conhece muito bem, essa parábola dos dois irmãos, o filho pródigo, mais conhecido. Num dado momento, um dos filhos daquele senhor disse assim: eu não quero mais, não é mais importante a sua presença, pai, não é mais importante a presença dos meus irmãos, a presença da minha família, até dos seus servos que eu fiz amizade um com o outro. O negócio é o seguinte: o mais importante para mim agora é curtir a vida, eu preciso ter dinheiro, eu quero desfrutar das coisas desse mundo, dos prazeres desse mundo. E é interessante que o texto conta-nos a história de que o pai não relutou. Quando o filho pediu para ele aquilo que era de direito, o pai falou: tá bom, eu vou dividir, não tem problema não, pode pegar a sua parte e vai embora. Naquele momento, dentre tantas lições que nós podemos aprender, é que aquele jovem rapaz estava valorizando mais as coisas do que as pessoas. Ele se esqueceu de que as coisas que ele teria agora com a parte da herança, ele só teria porque existiram pessoas. E quem foram essas pessoas? Sua família, seu pai. E quantas pessoas nos dias de hoje têm valorizado muito mais as coisas do que as pessoas? Valorizam carros mais do que pessoas, valorizam casas mais do que pessoas. Você convida pessoas para ir na casa, as pessoas vão lá, aí vem uma criança que é ligada no 220, ela derruba um vaso, ela quebra uma flor, e daqui a pouco você fala assim: nunca mais eu quero esse sujeito, essa família aqui. Tudo bem que pode fazer que nem a Michele fez. Nós estivemos uma vez no Rio Grande do Sul, e a mulher tinha uma boa casa. Oi? Não, é outro caso que eu vou contar, mas esse aí é pior. Mas deixa eu contar o mais leve para não deixar ela desconcertada. Estava no Rio Grande do Sul, a casa bonita, aí a Michele começou a andar, e a mulher fez um jardim bonito e colocou um gato de porcelana lá, de gesso. Michele não bastava passear pelo jardim, não bastava a Michele olhar para o gato, não bastava para a Michele acariciar o gato. Ela viu que o gato estava muito parado, ela decidiu pisar no pé do gato e quebrou o pé do gato. E a gaúcha falou assim: mas Michele, você quebrou meu gato, Michele. E a Michele toda perdida, e a gente também envergonhada: me perdoe. Não, tudo bem. A mulher foi lá com tanto carinho, Rose, pegou a pata do gato, pegou a parte do gato, o corpo do gato, colou, botou no jardim outra vez. Sabe o que essa milhante fez? Voltou lá e no mesmo lugar, ela foi lá e pisou. Falou: eu quebrei, eu quebro e permanecerá quebrado. E eu pensei que aquela mulher ia ficar muito irritada. E nós estávamos hospedados na casa dela. Eu falei assim: se prepara que a gente vai ter que trocar de lugar agora. Embora ela ficou triste, mas ela entendia uma coisa: era mais importante a menina que quebrou a pata do gato de gesso do que o próprio gato de gesso. E às vezes, meus irmãos, na nossa vida, a gente acaba descartando pessoas por causa de coisas. A gente acaba colocando em primeiro lugar as coisas. Por exemplo, tem uma roupa que você não empresta? Provavelmente tem. Essa aqui eu não empresto para ninguém. O que é mais importante? A pessoa que está precisando da roupa que você não quer emprestar, ou a sua roupa? O que é mais importante? O dinheiro que você pode emprestar para alguém em necessidade, ou a pessoa? Lucas 16, 19 diz assim, e 20. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Eu fico imaginando quantas vezes esse homem rico passou pelo portão, mesmo sendo escoltado. Provavelmente ele era rico, provavelmente não andava sozinho. Quantas vezes ele viu esse mendigo, por nome Lázaro, doente. Se você continuar o texto, diz que ele ansiava comer só do resto das comidas.
Mas o texto não fala que ele deu alguma coisa para aquele mendigo. Porque o mais importante era ele desfrutar daquilo que ele vestia, do palácio onde ele morava, dos bens materiais que ele possuía. Tudo aquilo era mais importante do que o mendigo que estava à porta da sua casa. Mas é interessante que o desfecho da história traz algo aterrorizante. A Bíblia diz que ambos morreram, tanto o rico quanto o mendigo. Só que o destino daquele que desfrutou de todas as coisas boas deste mundo foi no lugar de sofrimento e de tormento. Enquanto que Lázaro, que só padeceu nesse mundo, foi para um lugar onde viveria eternamente, bem como aquele que era rico, mas para desfrutar das coisas boas na eternidade. Eu fico pensando, aquele homem, além de desfrutar das coisas boas, se tivesse olhado para o mendigo e ajudado o mendigo, quem sabe? Ele poderia ter ouvido a mensagem que o mendigo ouviu e por conta disso, ter se rendido a essa mensagem, estado e permanecer na eternidade junto com ele. Não! Mas ele preferiu valorizar mais as coisas de tal forma que ele não tinha tempo mais para as pessoas. E as pessoas que ele tinha tempo, eram apenas pessoas que se tornaram para eles pessoas utilitárias. O que você pode fazer por mim, Ronaldo? O que você pode fazer por mim, Michele? O que você pode fazer por mim, Luciano? É apenas uma questão de utilidade, não de importância. Valorize as pessoas mais que as coisas. Porque coisas vêm e vão. Mas pessoas também vêm e vão, é verdade. Mas pergunte para uma esposa que perdeu o marido. E que teve que entregar o carro porque a fonte de renda ali era o marido. E como agora ele partiu, ela não tem outra fonte de renda, entrega. Pergunta para ela o que vai fazer mais falta para ela, o carro ou o marido. Não seja maldoso, hein? Pergunta para um filho que perdeu uma mãe e que roubaram a bicicleta. Se ele pudesse ter de volta um desses dois, pergunte a ele qual ele gostaria de ter de volta. A bicicleta ou a mãe? Pergunte para uma pessoa que, talvez, por causa do atual momento da economia no país, perdeu o seu negócio e perdeu a sua saúde. Se ele tivesse que ter alguma coisa de volta, qual que ele escolheria, o negócio ou a saúde? Certamente ele escolheria a saúde. Lucas 19:8 diz assim: Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Esse homem, Zaqueu, antes ele valorizava as coisas mais do que as pessoas. Tanto é que ele percebendo, agora tendo um encontro com Cristo, ele percebeu que tudo aquilo que ele tinha, ele não precisava ter. Ele está dizendo que ele vai dar a metade dos bens, ou seja, a metade que sobraria para ele ainda seria mais do que suficiente para ele viver. Tanto é que ele diz assim: e se eu extorquir alguém, alguma coisa, eu não vou devolver aquilo que eu extorqui, eu vou devolver ainda 4 vezes mais. Veja só, um homem que antes a importância dele era mais voltada para as coisas, e agora quando ele tem encontro com Cristo, o que passa a ser mais importante não são as coisas, mas são as pessoas. E aí então eu sou obrigado a perguntar para você e para mim: o que tem sido mais importante para você? Coisas ou pessoas? Deixe-me dizer algo para você muito importante. Na maioria das vezes, as coisas só existem por causa das pessoas. Quando você saca as pessoas, as coisas que tinham em mãos dessas pessoas, se elas não existissem, essas coisas também não existiriam. Um dia eu sei que eu vou partir, minha esposa também vai partir. Já fiz até um plano para os meus filhos, né? Uma sugestão para eles. Falei assim, quando sua mãe partir, e está esse casarão aqui, não vai servir para mais nada, cada um já vai ter sua casa. Venda essa casa, compre um sítio para você estar sempre se encontrando, os irmãos, os netos, os filhos, estar todo mundo junto. Porque tudo isso vai passar. E toda vez que talvez vocês entrarem naquele sítio, vão lembrar de mim e da sua mãe. Eu falei assim, olha, isso aqui só existe porque um dia o pai e a mãe conquistaram uma casa, e foi com a venda da casa que a gente conquistou esse sítio onde a gente se reúne. Mais uma vez eu pergunto, o que você tem valorizado? Pessoas ou coisas?
O seu tempo no dia a dia tem sido mais dedicado às coisas ou às pessoas? Você não precisa nem falar, porque o tempo todo daquela é dedicado àquela criança. Terceira verdade, meus irmãos, valorize os princípios mais que os objetivos. Todo mundo tem objetivo, ou meta, se você preferir. Você tem meta, Ronaldo? Objetivo na vida? Tem. Você tem, Eric? Tem. Você tem, pastor? Tem. Você tem, Sérgio? Qual é o nome da sua neta, Sérgio, agora? Tira a máscara, Sérgio, fala o nome da neta que você esqueceu. Não acredito que ele esqueceu outra vez. A Safira, a pastora, ela soprou para você aí. Todos nós temos objetivos. Mesmo que não estejam listados num caderno, mas nós temos objetivos, ou temos metas para a nossa vida. Mas a questão é o seguinte, para que você alcance esses objetivos, você terá que traçar o quê? Metas. Vai ter que ter um planejamento, não é verdade? Porque nenhum objetivo será concretizado se você não tiver um planejamento para alcançar esse objetivo. Tá bom. Mas o mais importante, talvez o objetivo que você tem não é errado, mas talvez os meios que você vai usar para alcançar esse objetivo possam sê-los. E quando eu digo para você, valorize os princípios mais que os objetivos, ou mais que a meta que você quer atingir, eu estou dizendo para você o seguinte, que tão importante quanto o final, são os meios que você usa para chegar até o final. Vou repetir, tão importante quanto o fim, são os meios que você usa para alcançar esse fim. Porque mesmo que você alcance um fim que para você é honroso, mas se você fizer uso, ou quebrar princípios que não deveria quebrar, e mesmo quebrando você alcance a sua meta, seu objetivo, você está justamente se colocando numa posição onde Deus vai o quê? Detestar o seu objetivo. Não porque ele era mau, mas porque os meios que você usou fez com que você quebrasse princípios. E ao quebrar os princípios, ou não se importar com os princípios, mas se importar apenas em alcançar o seu objetivo, você fez com que Deus passasse a detestar os seus objetivos. 1 Coríntios 10, 23. Eu amo esse versículo, porque ele dá para explicar muita coisa, quando a gente está até meio sem saída. Tudo é permitido. O que é permitido para mim e para você, sendo crente? O que é permitido? Tudo. E para o não crente, o que é permitido? Tudo também. Mas olha o que ele diz. Mas nem tudo convém. Você pode até fazer uso do seu livre-arbítrio para fazer a escolha que você quer fazer. Porque tudo foi permitido a você. Mas você precisa descobrir que mesmo sendo autorizado você fazer tudo o que você quer, se convém você fazer aquilo que você quer. E ele diz assim, tudo é permitido, mas nem tudo que é permitido, se você fizer, vai edificar. Ou seja, vai construir. Meus irmãos, a gente precisa aprender que, embora a Bíblia diz assim, ao homem cabe fazer os planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Por quê? Não é errado o homem fazer planos. Aliás, foi dado o direito ao homem de fazer planos. Mas para Deus, tão importante quanto o lugar aonde você quer chegar, serão os meios que você vai usar para chegar ao lugar que você vai chegar. Como é que você se sentiria que se o Ministério Acos, através de uma pessoa que vai representar, que sou eu, estivesse sonegando imposto? Se caísse aí na internet, Ministério Acos, através do pastor Mauro, está sonegando imposto, não está pagando aquilo que deveria pagar. Como é que você se sentiria como uma pessoa que frequenta essa igreja? Provavelmente mal. Mas e você, sonega? Você tem falado a verdade? Você pode mentir? Pode, mas convém mentir? Você pode omitir? Também pode, mas convém omitir? Valorize os princípios mais que os objetivos. Não foque apenas naquilo que você vai alcançar, que você quer alcançar,
mas foque principalmente nas ferramentas que você vai usar para alcançar aquilo que você quer alcançar. Sabe por quê? Porque alcançando o que você quer alcançar, ou seja, os seus objetivos, não significa que você teve o aval de Deus, se você quebrou ou violou princípios. Porque hoje a maioria das pessoas usa um termômetro. Qual é o termômetro? Se deu errado é porque eu não deveria fazer, se deu certo é porque está certo. Não, nem tudo que dá certo está certo. E nem tudo que dá errado está errado. Lucas 9,54 diz assim: ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Qual era o objetivo? Jesus estava ali, junto com os seus discípulos, ele estava caminhando para Jerusalém, porque estava próximo o tempo da sua partida. Só que por onde Jesus vai passar? No meio do povoado de samaritanos. Os samaritanos não se dão bem. Quando os judeus percebem que os samaritanos queriam impedir a passagem de Jesus para que Jesus fosse até Jerusalém, porque eles descobriram que Jesus estava indo para Jerusalém, quer ir para Jerusalém? Então vai por outro canto, aqui ninguém vai passar não, nós não nos damos bem com aquele povo, então se quiser ir para lá, que tome outro caminho. Os discípulos, não, peraí, eu estou generalizando, 2 discípulos, Tiago e João, filho dos Trovão, os irmãos Boanerges, eles olham para Jesus e falam assim: quer que a gente ora? Porque é o seguinte, a gente conhece a história de Elias, que orou e fogo do céu desceu, consumiu o holocausto e foi aquele glamour. Quer que a gente ore e Deus mande fogo do céu e destrua essas pessoas? Por quê? Eles entendiam o seguinte: qual é o objetivo do mestre? Chegar a Jerusalém. Tudo que passar na frente do mestre, que impeça ele de chegar a Jerusalém, a gente destrói. Ora, eles quebrando os princípios. Aí Jesus vem com aquela fabulosa, e somente Jesus poderia dar uma resposta como essa. Fala assim: não, vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu não vim matar as pessoas, eu vim dar vida. Se não for permitido a gente passar aqui por Samaria, tudo bem, a gente dá um jeito. Nosso objetivo é chegar em Jerusalém. Mas nós não vamos quebrar princípios aqui para chegar em Jerusalém. Se eles estão impedindo, a gente dá a volta, vamos para outro canto. Mas não vamos tirar a vida das pessoas. Porque para eles, tanto fazia. O importante era chegar aonde? Em Jerusalém. E quantas pessoas estão agindo assim nos dias de hoje? O importante é alcançar o que eu quero alcançar. Os meios que eu vou usar, o que eu quero alcançar até para a glória de Deus. Os meios que vai ser usar, quem passar na minha frente eu vou atropelar como um trator. Não. Tão importante quanto os meios, quanto o fim, são os meios que você vai usar para alcançar esse fim. 2 Timóteo 2,5 diz assim: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Vamos imaginar aí Brasil e Argentina na final da Copa de 2022. 0-0 primeiro e no finalzinho do segundo tempo. E no finalzinho do segundo tempo, o Neymar simula um gol de cabeça, mas faz que nem o Maradona fez na Copa de 70 e pouco, e cutuca com a mão para dentro. O juiz não vê e dá o gol, ratifica o gol, e o Brasil é campeão. Lá no Catar em 2022, com um gol de Neymar de dedo. O Brasil pode até receber embora hoje com o VAR, meu amigo, está difícil, hein? Com o VAR hoje está difícil. O VAR está vendo tudo. Apóstolo Paulo, quando ele escreve ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz assim: nenhum atleta vai ser coroado como vencedor se ele não competir de acordo com as regras. Ele tem que respeitar as regras. Meu irmão, não é só chegar ao céu. Eu quero chegar no céu. Os meios que você vai usar na sua vida para chegar nesse lugar, no seu destino, é tão importante quanto o lugar de destino. Existem princípios que precisam ser o quê? Violados? Não, eles precisam ser respeitados. Eu fui salvo por Jesus Cristo, mediante a graça. É verdade? É verdade. Mas sem santidade ninguém verá o Senhor.
Se você quebrar esse princípio, levar uma vida no pecado, mesmo que Jesus tenha salvado você, se você viver uma vida de pecado, meu amigo, pode ter certeza que você não vai alcançar o seu objetivo, que é passar a eternidade com o Senhor. Porque os princípios, eles existem e precisam ser o quê? Cumpridos. Para o não salvo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Essa é a mensagem. Ele recebe Jesus, ele foi então salvo. Mas para o salvo o versículo é outro. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Por último, valorize o caráter mais que o sucesso. Aliás, existem determinados lugares que mudou o formato da fala dos cristãos, já foi mudado. Antigamente o lugar, você é uma bênção, ou você vai ser uma bênção. E aí, bênção, como é que você está? E bênção daqui, bênção dali, bênção daqui, bênção dali. Esse aqui é uma bênção, você vem aqui, bênção, e bênção. Não é mais bênção, é tudo bênção. É bênção, é bênção, é bênção, bênção, bênção. Hoje assim, você é um sucesso. Aqui, Adelaide, olha para mim, você é um sucesso. Sérgio, olha para mim, você é um sucesso. Mas acontece que não é o caso dos meus irmãos, que eu citei, tem um caráter comprometido. Mas ele valoriza tanto o sucesso que ele se esqueceu do caráter. Ele valoriza tanto a posição que ele quer ocupar, que ele se esquece que ele precisa ser transformado em meio a esse processo. E quando eu digo de ser transformado no seu caráter é tornar-se cada vez mais parecido com aquele que o salvou. Existem pessoas que estão valorizando muito mais o sucesso do que o caráter. Aliás, estão alcançando o sucesso sem caráter. Aliás, já se consideram pessoas de sucesso. E estão numa posição de sucesso. Mas quando você percebe o caminho que essas pessoas trilharam para alcançar o sucesso, você percebe que o caráter ficou totalmente deformado. Ela parece com qualquer coisa, inclusive com um homem de sucesso. Um homem de sucesso, menos com Cristo. Porque para alcançar o sucesso, ela comprometeu o seu caráter. Lucas 9:25 diz assim: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Ou seja, tornar-se alguém muito conhecido. Quem nunca ouviu falar Bill Gates? Quem nunca ouviu falar de Pelé? Quem nunca ouviu falar de Maradona? Eu poderia citar várias outras celebridades. Quem nunca ouviu falar de Silvio Santos? Quem nunca ouviu falar de Tim Maia? Quem nunca ouviu falar, dono da Apple, me fugiu o nome agora, como é que chama? Steve Jobs. Quem nunca ouviu falar? Pessoas que alcançaram o sucesso, mas que na caminhada perdeu-se e destruiu a si mesmo. Eles olharam tanto para o sucesso que se esqueceram de que o caminho que eles estavam trilhando para alcançar o sucesso estava deformando a sua alma. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro? Quem é que não tem um celular hoje? Quem não conhece a história de Steve Jobs? Mas se ele não teve um encontro com o Senhor, e se não valorizou um tempo de vida com o Senhor, não se arrependeu dos seus pecados, de fato ele foi um homem de sucesso, mas perdeu a sua própria alma. E agora se encontra num lugar de extremo sofrimento, irreversível, imutável. Daniel 4:30 diz assim: acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Para quem não conhece, aqui está retratando a história do rei Nabucodonosor. Um homem que Deus levantou, mas que em meio à caminhada ele se perdeu. Depois ele teve um sonho e Daniel revelou. Sabe o que vai acontecer com você, amigão? Você vai virar um bicho. E durante 7 anos, se não me falha a memória, você vai ficar que nem cavalo comendo capim. E a Bíblia diz que seus cabelos cresceram, suas unhas cresceram e andava sobre 4. Como um animal. Deus o humilhou. Por quê? Porque esse homem
num dado momento da sua vida, olhou para todo aquele reino e disse assim: eu sou um homem de sucesso. Mas permitiu que algo que é fatal na vida de todos aqueles que alimentam isso, permitiu que o orgulho tomasse conta do seu coração. E ao tomar conta do seu coração, infelizmente, ele perdeu-se. E acabou andando como os animais do campo. Pensando, a Bíblia diz que ele perdeu a sua razão. Um homem inteligente, um homem capaz, um homem levantado por Deus. Mas porque num dado momento, ele valorizou mais o sucesso de tudo aquilo que ele tinha alcançado do que a sua vida com Deus, e se perdeu. Depois de 7 anos, obviamente, Deus trouxe ele novamente, ele se arrependeu. Mas nem todos voltam. Eu finalizo essa mensagem citando Provérbios 16:32, que diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Em outras palavras, está dizendo assim: o mais importante é em quem você se tornou do que aquilo que você alcançou. Isso é mais importante. Você poderá ver pessoas que alcançaram sucesso, mas se tornarem pessoas horríveis. Você conhecerá pessoas que talvez, aos seus olhos, nunca alcançou esse sucesso que o outro alcançou, mas que se tornaram em pessoas admiráveis. Então eu pergunto para você: o que você está valorizando neste momento? O sucesso ou a transformação do seu caráter? Se é o sucesso, deixe para lá. Valorize a transformação do seu caráter. O que você tem dado muito valor, meus irmãos? O que você tem dado muito valor? Aquilo que os homens dão muito valor, torna-se detestável aos olhos de Deus. Aprenda a dar valor à sua missão mais que os seus sonhos, para que os seus sonhos não se tornem algo detestável por Deus. Aprenda a valorizar as pessoas mais que as coisas, para que essas pessoas não se tornem pessoas detestáveis por Deus por conta do lugar que você as colocou. Aprenda a valorizar os princípios que Deus estabeleceu, mais que os objetivos, as metas que você tem para cumprir e quer cumprir na sua vida, para que essas suas metas, seus objetivos não se tornem algo que poderia ser realizável, mas se torna algo detestável por Deus por conta do lugar onde você os colocou. Aprenda a valorizar o caráter que você tem, ou pelo menos o caráter que Deus quer gerar e formar em você, mais que o sucesso, para que o sucesso que você tanto almeja não se torne algo detestável a Deus. Vamos ficar em pé? Eu pergunto mais uma vez para você: sabe, meus irmãos, tudo tem um valor. Mas a gente precisa colocar uma etiqueta de valor que não sobressaia. Por exemplo, se você sair aqui para comprar uma caixinha de leite, que está girando em torno de 3 e pouco, mais ou menos isso, né? 3,70. Se você chegar ali na esquina, o cara falar: quanto que é que eu quero um caixinha? Quanto que custa? R$32. Você vai comprar? Vai fazer a criança dormir sem a mamadeira. Se você não tem TT, vai dormir sem mamar hoje, filho, porque R$32 eu não vou pagar no saquinho de leite. Porque você está vendo que está acima daquilo que deve ser valorizado. Assim deve acontecer com os valores em nossa vida. Precisamos etiquetar os valores, mas dentro daquilo, de uma medida certa, e não menor, não maior. Vamos cantar essa canção para terminar, meus irmãos? Eu acho que ela fala um pouquinho sobre aquilo que nós conversamos essa noite aqui. O que adianta ter as riquezas deste mundo
Vou ser honrado por todo seu não estiver perto de ti. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de suas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que um homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Não busco só tuas mãos, nem o que podes me dar aqui. Tua glória eu quero tocar, teu rosto eu quero ver. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás. É impossível e tuas bênçãos não ter. Não busco só tuas mãos, nem o que podes me dar aqui. Tua glória eu quero tocar, teu rosto eu quero ver. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. É impossível estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Pai, ensina-nos a valorizar aquilo que o Senhor valoriza. Não permita que nós valorizemos aquilo que estamos valorizando acima da medida, para que aquilo que nós valorizamos se torne algo detestável. Senhor, os fariseus amavam tanto o dinheiro, que o dinheiro, que pode ser uma bênção e podia ser uma bênção para eles, tornou-se para Deus, diante deles, algo detestável. Senhor,
Que o Senhor não venha detestar nada daquilo que é bom, por conta de que nós supervalorizamos ou valorizamos acima da medida. Que essa mensagem fique guardada no melhor lugar dentro do nosso coração. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Vamos ter uma semana abençoada. É impossível alguém estar perto